Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o Nginx como load balance. Eu vou mostrar aqui não só como utilizar essa ferramenta fantástica que é o Nginx como load balance, mas também vou mostrar como você prepara todo o ambiente dentro de um Docker e utilizando o Docker Compose. Então, no final desse vídeo você vai conseguir fazer uma aplicação igual essa aqui que você está vendo. E ao final desse vídeo aqui, ó, você vai conseguir criar uma aplicação igual essa aqui, totalmente escalável, onde você tem ali um load balance que recebe todos os acessos e faz a distribuição para a sua aplicação. E nesse exemplo aqui, ó, como vocês verão no vídeo, a gente tem 4 servidores que estão recebendo as chamadas, mas eles estão sendo solicitados via Nginx, que é onde ele centraliza os acessos e vai distribuindo de forma sequencial para poder tirar o peso de cima da sua aplicação e distribuir a carga da melhor maneira possível. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, cada acesso ou cada atualização que eu dou, automaticamente ele já está batendo em um novo servidor e isso aqui acaba tornando escalável a sua aplicação. Mas vamos lá para o vídeo que você vai aprender a fazer isso aqui. E aproveitando aqui, antes da gente continuar, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para você receber as notificações sobre os novos conteúdos. Aproveite, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, sugestão, deixe aqui nos comentários, tá? Vamos lá para a prática que eu vou mostrar como é que a gente vai implementar toda essa parte de tratar o Nginx como load balance, mas também preparar uma aplicação para que ele possa fazer essa distribuição de carga. Então vamos aqui para a tela, a gente poder fazer essa implementação. Uma vez aqui dentro, o que a gente vai começar? Eu vou começar aqui, vou fazer uma breve descrição do que seria um load balance, no caso, utilizando o Nginx. Eu vou abrir aqui uma ferramenta para a gente conseguir fazer desenhar aqui, vai ser bem rápido. O load balance, na verdade, ele é um conceito que a gente acaba utilizando ali para balanceadores de carga. Então, são sistemas que acabam centralizando os acessos de um determinado app, de um determinado site, e ele é responsável por distribuir isso em uma arquitetura mais orientada ali horizontalmente, tá? Então, por exemplo, na seguinte hipótese, vamos imaginar que a gente tem aqui os usuários, vou colocar aqui usuários, que vão acessar uma determinada aplicação. Quando a gente fala de Nginx ou Load Balance, e esse aqui seria o nosso Load Balance, que é o Nginx, né, que nós vamos utilizar. Só que o que acontece? Quando a gente parte para essa abordagem, onde a gente tem um conjunto de acessos, o Load Balance ou Nginx, ele acaba se tornando como um centralizador, é o único ponto de acesso, mas que distribui os acessos para várias aplicações que estejam ali estruturados dentro daquela arquitetura. E nesse caso aqui, ele funciona da seguinte forma: a gente tem os acessos dos usuários à nossa aplicação, no caso aqui o load balance, só que aí agora a gente tem uma arquitetura ali horizontalizada. Então é o que? A gente tem um cluster ali de servidores, podem ser aplicativos, sites, ou vários outros tipos de aplicações que ele acaba tirando a sobrecarga e muitas vezes o risco de você ter uma aplicação rodando em um único servidor. E a gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode ter N aplicações. Então, por exemplo, esse aqui é o app 1, vou copiar ele aqui, vai ficar mais claro aqui. Aí esse aqui é o app 2, e esse aqui poderia ser o app N, mas a questão aqui da gente utilizar isso aqui é mais no contexto de entendimento aqui. Então, por exemplo, quando a gente faz um acesso, o load balance ou o Nginx, ele faz a distribuição de carga para os aplicativos que estejam relacionados àquela aplicação central. Então, nesse caso aqui, a gente faz uma chamada, ele bate aqui no primeiro, pode fazer uma outra chamada, ele vai bater no segundo aqui, e assim ele vai fazendo para N servidores que a gente tenha dentro do escopo da nossa aplicação. Quando a gente fala de uma abordagem de escalar aplicações, é exatamente essa arquitetura aqui. Hoje, na hipótese, a gente tem um aplicativo com 3 servidores aqui. Mas se a gente precisar de mais, a gente pode ir para 3, pode ir para 9 e por aí vai. Por exemplo, aqui, ó, se a minha carga de acesso aumentasse, era só eu vir e fazer isso aqui. Duplico por 6. Agora a minha carga aumentou. E, ao mesmo tempo, o próprio load balance aqui já se encarrega de fazer toda a distribuição da carga, que no final das contas são vários usuários aqui, ó, por exemplo, são vários usuários enviando requisições para a nossa aplicação, mas o acesso centraliza e o próprio Nginx ou o nosso load balance se encarrega de fazer toda a distribuição. Vamos lá para a prática agora, que eu vou mostrar para vocês como é que seria
efetivamente essa abordagem, tá? Aqui foi mais uma parte conceitual. E uma vez aqui dentro do Visual Studio Code, a gente vai começar do zero e eu vou mostrar exatamente como funciona essa abordagem. O primeiro passo aqui que a gente pode fazer é a questão da gente criar uma aplicação que seja clusterizada, que esteja disponível em vários servidores. No caso aqui, a gente vai usar o Docker para poder fazer essa abordagem. Mas o que ele consiste? O primeiro passo é a gente criar aqui uma estrutura para a gente poder armazenar um app web, por exemplo. Deixa eu adicionar aqui o terminal. Então, uma vez feito isso aqui, eu vou criar uma estrutura de diretórios aqui dentro desse diretório central, então mkdir. Eu vou criar uma pasta aqui chamada src, que é onde a gente vai armazenar o código, mas também eu vou criar uma subpasta aqui que é os templates. Deixa eu colocar o "-p" aqui para conseguir criar. Criei aqui a pasta e o diretório. Dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta da minha aplicação, que é um app.py. E dentro da pasta templates aqui, eu vou criar um index.html. Então, pronto, o app tem que ficar dentro de src e o index.html tem que ficar dentro de templates. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar aqui uma aplicação simples em Fast API. Para isso aqui, ela funciona da seguinte forma. Eu vou dar um import, OS. Vou importar também o pathlib, que a gente vai trabalhar com arquivos aqui. Então, from pathlib import path, logo em seguida. Aí aqui eu venho aqui, vou fazer a abordagem para poder utilizar o Fast API, Fast Response. E agora a gente vai fazer a nossa aplicação aqui. Deixa eu deixar app igual. Aí a gente instancia, né, o Fast API. Depois de instanciar o Fast API, a gente vai usar as funções de decorator aqui e vamos criar um app.get, que a gente vai criar uma aplicação bem simples, só para mostrar a abordagem. Eu abro e fecho parênteses aqui e dentro do parênteses eu coloco uma barra, porque o nosso endpoint vai ser o raiz. Vou vir aqui, dar um espaço, response, underline class, igual a html response, fecho aqui. E aqui a gente vai criar uma função async, content, eu fecho aqui o parênteses. É uma aplicação bem simples aqui. O porquê dessa aplicação está capturando aqui, porque a gente vai subir isso dentro de uma estrutura de containers, para mim poder visualizar a identificação de cada container, para que a gente tenha certeza que a nossa aplicação realmente está escalável. Então, é muito simples essa abordagem aqui, posso vir aqui salvar. Aproveitando aqui a oportunidade, se você quiser conhecer mais sobre Docker, Docker Composer, o primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado, você vai saber mais sobre o meu curso Docker na Prática, Simplificando Ambientes e Aplicações. Lá você vai desde os primeiros passos até a implementação de soluções robustas e escaláveis como essa que eu estou mostrando aqui no vídeo. Então clica lá e confere, acredito que você vai gostar. Vamos continuar aqui. Já no caso do meu index aqui, como eu não mando muito bem HTML, eu já tenho um HTML pronto aqui que vai resolver essa questão, para nós criar essa camada visual da nossa aplicação. Ó. Posso vir aqui e salvar. E como vamos criar essa aplicação dentro de um ambiente Docker, eu preciso vir aqui e criar um Dockerfile. Então, Dockerfile. E dentro desse Dockerfile, agora a gente vai fazer aqui a configuração de um Dockerfile relativamente simples, somente com poucas linhas. Pode vir aqui começar com um from. A gente vai pegar uma imagem do próprio Python aqui, que é uma imagem padrão, que é o Python 3.10-slim. E a gente vai adicionar aqui na próxima linha o workdir, que é onde a gente vai trabalhar com a nossa aplicação. Vai ser a pasta de trabalho, né? Então é a nossa pasta src, reload e eu fecho aqui. Então é só esse aqui é o nosso, digamos assim, o nosso Dockerfile. Posso salvar, então são pouquíssimas linhas mesmo, como eu disse. A gente dá um from em uma imagem padrão do Docker, define que a nossa diretório de trabalho vai ser o src, eu copio tudo que está dentro do meu src aqui no momento de fazer o build, faço uma instalação do Fast API numa determinada versão e do Unicorn aqui para a gente já poder subir o nosso servidor de aplicação aqui dentro e deixar ele executando. E eu tenho um comando aqui para quando eu ativar o meu ambiente, ele já suba na porta 8000 aqui uma aplicação, porque a gente vai multiplicar essa estrutura em vários servidores para a gente poder depois trabalhar com o conceito de load balance utilizando o Nginx. Então, ó, eu posso vir aqui salvar. Uma vez com isso aqui salvo, agora o que acontece? Vou vir aqui agora e criar um novo arquivo, que é o Docker Composer.
que é ele que a gente vai usar para poder ativar nossas aplicações. O primeiro passo aqui que eu faço é criar os services, né? Services, dois pontos, espaço, espaço. Vou criar os meus apps, vão chamar simplesmente app. Após fazer isso aqui, eu venho e vou fazer o build direto, como eu disse. Como a gente tem o nosso Dockfile ali, a gente vai utilizar o build para poder fazer ele aqui. E uma vez fazendo isso, a gente primeiro, depois que define a tag do build, a gente coloca qual é o contexto, né, que ela vai ser aplicada. Nesse caso aqui, o contexto é exatamente esse, então coloco um ponto. Depois eu digo qual é o arquivo do Dockerfile. E, na verdade, ele tem o mesmo nome também, né? Então, Dockerfile. Aqui já é o suficiente para a gente poder fazer o build. Volto um nível aqui. E agora eu vou colocar image. Agora, essa image que a gente está passando aqui é só aqui, para que quando fazer o build aqui, ele já cria a imagem e deixa ela disponível aqui para ser utilizada em ativações futuras. Mas isso aqui pode ser feito toda vez que for ativado o ambiente. Uma vez feito isso aqui, eu posso dar um nome qualquer aqui, ó, imagem, traço, modelo. Posso botar uma tag nela aqui, que é uma imagem modelo na versão 001. Depois que a gente coloca aqui, aí tem um ponto interessante, como a gente vai criar uma aplicação clusterizada com vários servidores ali existindo, então a gente tem que configurar as portas. Para configurar as portas aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente define a partir no caso do Docker, quando a gente vai fazer o mapeamento de porta, a gente sempre define quais são as portas que ficarão do lado, serão expostas das aplicações, e quais são as portas efetivamente que as aplicações dentro do próprio ambiente do Docker vai utilizar. Então, para isso, no normal seria mais ou menos assim. Se eu quero liberar a porta 80 para o mundo externo, mas a minha aplicação interna, como a gente viu no Dockerfile que a gente fez lá, que ela vai estar na porta 8000 rodando, eu teria que colocar aqui a porta 8000 também do lado direito. Só que como a gente vai criar uma aplicação escalável, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar um range de porta que vai ser liberado quando ativar. Como eu pretendo colocar 4 servidores ou 4 aplicações para ela executar aqui, o que eu faço? Eu coloco aqui um intervalo de 4 portas. Depois eu vou explicar o porquê. Eu poderia colocar o intervalo da porta 8000 até a porta 8999, mas desse jeito aqui eu tenho certeza exatamente, a partir do número de réplicas que eu vou ativar, eu consigo ter o controle de saber que as 4 réplicas que eu vou criar nesse exemplo, eles vão ficar exatamente nessas portas. Se eu botar um intervalo muito grande, o próprio Docker Compose ele acaba alocando de forma aleatória ali dentro de todas as portas disponíveis naquele espaço. Então, por isso que no caso do mapeamento das portas aqui, eu coloco o intervalo que exatamente eu vou utilizar para poder fazer o mapeamento. Depois que eu vier aqui, ó, eu vou fazer os volumes, né? Vou pegar e vou mapear o nosso SRC, porque nesse caso aqui a gente tem o nosso ponto barra SRC e a partir dele a gente vai mapear ele internamente num diretório chamado SRC, porque é o que a nossa aplicação vai utilizar. Depois que mapear aqui o próprio ambiente, a gente vem para a parte de deploy. Na parte de deploy, ele tem essa questão de a gente adicionar as réplicas. Agora aqui que faz sentido, ó. Porque nas réplicas a gente define a quantidade de servidores que serão ativados, que é o que o nosso load balance vai acabar fazendo a distribuição da carga. Então vamos imaginar, eu quero que essa aplicação, quando subir, ela crie 4 apps. Para criar 4 apps aqui, eu só coloco o número 4, e lembrando, eu tenho que amarrar aqui ao número de portas disponíveis. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar 8999. Então, no caso, seria aqui, seria um intervalo de praticamente quase 1000 portas aqui disponíveis para 4 aplicações. Quando tudo fosse ativado, o próprio Docker Compose tomaria a liberdade de alocar essas 4 aplicações dentro desse intervalo de 1000 portas praticamente. Só que isso aqui, muitas vezes, se você precisar fazer acessos pontuais aqui, você tem que ficar verificando quais seriam as portas que necessariamente foram alocadas. E para resolver esse problema, é só eu vir aqui e delimitar o seguinte. Se eu vou subir 4 réplicas, vai precisar de 4 portas. Então, já tem um aqui na 8000. Vou colocar até a 8003, que aí dá um intervalo de exatamente 4 portas. Feito isso aqui, eu já tenho a aplicação já pré-configurada para que ela sempre fique alocada naquele intervalo ali de 4 portas. E agora eu vou fazer adicionar uma tag que vai manter as minhas aplicações
sempre ativas caso aconteça algum erro durante a execução dos próprios containers, tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar o conceito de restart e aqui dentro eu digo qual é a forma que eu quero. Então, eu quero que ele sempre faça o restart a partir de algum problema existente no próprio container. Então, uma vez feito isso aqui, a gente está quase concluindo essa etapa. E agora a gente vai adicionar a questão dos comandos aqui, que funciona da seguinte forma. Vou colocar command, dois pontos, reload. Se você reparar, é exatamente a mesma aplicação que a gente colocou lá. Então, nesse caso, o que nós estamos fazendo? Estamos usando o unicórnio como um servidor para poder subir a nossa aplicação aqui do Fast API. E aqui a gente está dizendo que o host recebe acesso de qualquer origem na porta 8000, que é o que nós estamos definindo aqui, ó, do lado direito aqui da aplicação. E ela já faz esse reload aqui no momento que ela ativar todas as aplicações aqui dentro desse contexto. Outra coisa agora, a gente tem que colocar tudo dentro de uma única rede. Para isso, eu vou utilizar o Networks, que essa tag aqui ele possibilita que nós criemos essa estrutura. E nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vou utilizar uma rede, né? Eu vou chamar ela de rede, underline, load, balancer. Só que tem um detalhe, essa rede aqui, ó, eu fiz referência dela, mas ela ainda não existe aqui nesse escopo. Então, eu posso vir aqui para baixo e fazer o seguinte, vou até copiar o nome dela aqui. E a gente vai utilizar o conceito organização por faixa de IPs. Então, nesse caso aqui, ó, eu dou um networks. Uma vez feito isso aqui, eu vou colocar o mesmo nome da nossa rede ali em cima e agora eu vou fazer as configurações para poder utilizar todos os recursos. Que o primeiro, eu vou utilizar o driver. No caso, o driver que eu vou utilizar é o Bridget, que é a nossa, acaba sendo a placa de rede padrão aqui do nosso ambiente Docker. Bridget. Uma vez feito isso aqui, agora eu vou definir qual é a faixa de IPs que eu vou utilizar. Então, para isso, eu coloco o IPAM, dois pontos. Logo depois aqui, ó, config, dois pontos. E agora, efetivamente, eu adiciono aqui qual é a subnet, ou o intervalo de IPs dentro da subnet que nós vamos utilizar. Então, subnet, dois pontos. E uma vez feito isso aqui, eu defino agora que eu quero trabalhar na faixa de IPs da classe A, que é a 10. Sei lá, posso colocar 3.0.0 e coloco aqui o seu equivalente barra 26. Isso aqui possibilita que a gente tenha até 62 IPs válidos. Então, isso aqui já é o suficiente para nós configurarmos a nossa placa de rede. Ó, posso vir salvar. E uma vez feito isso aqui, ó, a nossa aplicação já está praticamente pronta. A gente já pode agora já subir ela. E nesse primeiro momento, a gente não vai implementar o Nginx aqui como load balance. Eu vou subir as aplicações, mostrar para a gente fazer um acesso direto. Logo depois, eu vou adicionar nesse contexto aqui, a utilização do Nginx como gerenciador de balanceamento de carga, tá? Então, primeiro passo aqui, a gente já está, deixa eu limpar aqui, ó, a gente já está com a nossa aplicação praticamente pronta. A gente olhar aqui, ó, na minha extensão do Docker Compose, ó, não tenho nenhuma imagem, não tenho nada aqui disponível. E para a gente fazer essa primeira implementação, eu tenho que estar dentro do próprio contexto aqui do ambiente. Então, eu dou um Docker Compose. Eu vou utilizar como tag do meu projeto aqui, que é o "-p", load balancer. Eu vou fazer referência ao meu arquivo do Dockerfile, que está aqui nesse contexto. Docker. Nesse caso agora aqui eu vou utilizar a tag up para subir todas as aplicações que tem ali dentro. "-d para colocar em background. E agora, como eu vou fazer o build, eu tenho que colocar "-build para poder subir as aplicações que tem aqui dentro. Então, só recapitulando aqui, a gente já tem um ambiente pronto, aqui com uma aplicação feita em Fast API. A gente tem uma camadazinha de front-end aqui, que é somente para mostrar aonde que a gente está conseguindo acessar os containers ou as aplicações que estão rodando. E ao final das contas aqui, a gente já tem um simples Docker file aqui, já estruturando tudo, e o nosso Docker Compose, onde nós vamos subir 4 aplicações, e o build será feito direto aqui a partir desse arquivo, tá? Então, posso vir aqui e dar um Enter. E agora ele vai começar a fazer o build. Enquanto ele faz o build aqui, ó, vamos voltar aqui para o exemplo teórico que eu tinha falado, que vai ser exatamente isso aqui. Ó. A diferença é que agora a gente ainda não está implementando o Nginx, então a gente está fazendo só essa parte aqui dos aplicativos, onde a gente vai fazer um acesso direto. E vamos verificar lá se já finalizou. Ó. Já subiu aqui, ó, todos os containers das aplicações. Está tudo em execução. Vamos fazer o teste, né? Propriamente dito. Ó. Se tudo deu certo aqui, eu posso ir em local, host,
dois pontos. A porta 8000 é a minha primeira aplicação, ó. Então, você está acessando o App ID. Então, esse aqui é o número do container, tá? Eu posso vir aqui, ó, duplicar a aba. Se esse aqui, se for verdadeiro, então o 8.1 também está acessando, ó. Vamos acessar a nossa terceira aplicação. A terceira aplicação está na porta 8002, ó, também já acessou. Vamos acessando a quarta. A quarta está na terceira, na 8003. E vamos tentar, aqui a gente sabe que vai dar erro, mas vamos tentar acessar uma possível quinta aplicação, que estaria na porta 8004. Quando eu venho aqui, ele não acessa. Por quê? A nossa aplicação ela subiu somente para quatro servidores. Então, a gente tem um servidor aqui que começa com o container 956. A gente tem esse aqui que é o 086, o 277 e o 533. Esses aqui são os 4 servidores da nossa aplicação. Só que você concorda comigo que isso aqui não é funcional? Por quê? Eu tenho um ambiente escalável, eu não vou disponibilizar acesso a essas 4 URLs aqui. Eu preciso disponibilizar acesso a uma única URL que vai fazer a distribuição da carga do meu ambiente. E para isso, agora que a gente entra no contexto aqui, para a gente adicionar o Nginx nessa nossa estrutura. Como que isso funciona? Eu posso vir aqui, ó, desativar minhas aplicações, ó, deixa eu derrubar elas aqui. Para derrubar elas, eu posso pegar o mesmo comando, tiro o build aqui, eu dou um down, desativar todas, desativou. Posso voltar aqui para a minha estrutura de diretórios, vou limpar aqui a tela, limpei. E agora, para a gente adicionar o nosso o Nginx nessa estrutura, eu vou fazer uma cópia aqui do Docker Composer. Eu renomear aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui só a identificação, ó, LB, que é de Load Balance, nós vamos trabalhar agora. E a gente vai modificar esse aqui, ó, esse arquivo. A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai vir aqui, pode vir antes dos aplicativos aqui, ó, e vamos adicionar aqui, ó, da seguinte forma. Eu posso dar um Nginx, que vai ser o nome do meu serviço, né, que vai ser estruturado aqui. Aqui dentro, eu já vou direto na imagem, que eu vou utilizar uma imagem pronto do próprio Nginx, então é imagem 2 pontos. Eu vim aqui, Nginx, vou utilizar com a versão do Alpine, que é uma versão bem leve, que já é o suficiente aqui. Vou vir aqui fazer a configuração da porta, então no caso, a porta aqui vai fazer referência à porta 8080, que a gente não vai utilizar conceitos de SSL, certificado para poder acessar, a gente vai fazer um acesso via porta 80. Então, para isso, para mim liberar essa porta localmente, então eu posso vir aqui, ó, botar 80, 80, 2 pontos. Então, significa que essa aplicação do Alpine, que vai do Nginx, Alpine vai subir, ela vai fazer a liberação da porta e a distribuição da carga internamente vai ser para todas os apps que nós estamos criando aqui abaixo. Então, uma vez feito isso, a gente vai adicionar outros componentes aqui. O próximo seria os volumes. E aqui fica faltando só a gente passar qual é a rede que o Nginx vai utilizar. Então, posso vir aqui salvar. E só revisitando aqui as configurações, o serviço vai se chamar Nginx. Vamos usar uma imagem padrão da própria Nginx Alpine. As portas liberadas é 80 da aplicação. Eu estou mapeando aqui 2 volumes que a gente ainda vai criar esses arquivos de configuração, que é o quê? Eu tenho que criar uma pasta Nginx e o arquivo nginx.conf. E depois eu tenho que criar a pasta do balanceador, que vai ser responsável por distribuir a carga. Então, esses 2 diretórios aqui eu vou criar, mas o nosso, digamos assim, o nosso Docker Composer já pronto para poder fazer o balanceamento de carga, já está disponível aqui na nossa estrutura. Então, feito isso aqui, eu posso salvar. Se a gente olhar aqui no próprio volume, agora eu tenho que criar uma pasta Nginx e um arquivo chamado nginx.conf. Posso criar ele aqui dentro do src a pasta. Então, ó, new folder, Nginx. Aí aqui dentro da pasta eu venho e adiciono esse novo arquivo que se chama nginx.conf. Aqui tem um outro arquivo que é dentro da pasta, a gente vai criar o sites enable. Tá? Pegar aqui. Ó, vou criar a pasta sites enable, que é ele que vai fazer a distribuição, e a gente vai criar o arquivo com esse nome aqui, ó, .conf, dentro do sites enable. Pronto, feito isso aqui, agora a gente tem que configurar esses 2 arquivos, que é o do balanceador de cargas propriamente dito, mas tem antes o arquivo do Nginx para a gente poder fazer a utilização do nosso balanceador. Nesse arquivo aqui a gente tem que adicionar a seguinte configuração.
que é o seguinte, eu tenho que configurar os eventos. Para isso aqui, aí eu dou um espaço, abro as chaves, venho aqui, eu coloco workers, e aqui na chave HTTP eu venho e fecho aqui. Então, isso aqui é uma configuração básica, onde os eventos que serão trabalhados, as conexões de trabalho aqui são no máximo até 1024. Coloco a configuração do HTTP aqui para que ele não desative o IPv6 que a gente não vai utilizar aqui, e ele vai considerar a inclusão de todos os arquivos que forem configurados dentro do site enables, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, é uma configuração básica. Posso vir aqui salvar, fechar aqui. E agora aqui no arquivo do loadbalance.conf, que é efetivamente onde ele vai fazer a distribuição da carga, o que vai acontecer? A gente tem que criar aqui um upstream, dar um nome para ele. Então, eu coloco aqui upstreaming. Esse upstream, ele vai, vamos chamar ele de app, pode ser. E aqui dentro é que eu vou fazer a inclusão, ó, de todos os, digamos assim, dos apps que serão gerenciados. Então, para isso, eu tenho que colocar aqui, ó, server. E aqui é interessante, porque aqui a gente tem que pegar o mesmo nome da aplicação que vai ser criada. Se a gente olhar aqui dentro do nosso Docker, o que acontece? Nós temos o serviço chamado app, só que quando a gente sobe a aplicação com o comando do Docker Compose, deixa eu mostrar aqui. A gente tem aqui o quê? O load balance, que é esse nome aqui que ele passa. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar, concatenar o nome da aplicação que está subindo, mais o app e mais o identificador da réplica. Porque aqui, quando a gente trabalha com réplicas, automaticamente ele coloca -1, -2 ou -n, que é o número das réplicas existentes. Então, para a gente poder fazer essa configuração da melhor forma possível, é só a gente vir aqui e fazer essa concatenação. O nome do projeto, o nome do serviço e o número da réplica, todos eles separados por traço. Então, é mais ou menos assim que ele funciona. Então, é server, o nome do projeto é load balancer, e traço, app, traço e o número da porta. A gente sabe que a gente vai ter até 4 apps, então eu venho aqui e coloco o app 1. Então, isso aqui é o quê? A URL interna de acesso da aplicação. E a gente sabe que dentro lá, a porta que ele está usando internamente para cada um dos containers que ele está subindo é a porta 8000. Então, no final, eu venho aqui, dou um ponto e vírgula, e eu posso repetir aqui, ó, esse comando aqui embaixo. Posso vir aqui, colar ele aqui embaixo, e mais uma vez. E agora eu só preciso fazer a configuração aqui, que é ele, aqui é o servidor 2, aqui é o servidor 3, e aqui é o servidor 4. E feito isso aqui, a gente já tem essa primeira etapa aqui das configurações do nosso upstream, e esse aqui que a gente vai poder agora utilizar para poder fazer efetivamente a distribuição da carga, porque o upstream ele utiliza para o Nginx, primeiro, ele vai tratar aqui utilizando o algoritmo de balanceamento de cargas, round robin, onde ele vai distribuir a carga sequencialmente da forma que está aqui. E esse componente é que é responsável, por isso que a gente tem que atribuir um nome aqui para ele. Eu coloquei app, mas poderia ser qualquer outro. E agora a gente vai criar um bloco de estruturação aqui dentro do Nginx, que é o server. Eu venho aqui, abro as chaves, e aqui eu fecho as chaves. Então, o que eu fiz aqui? Eu criando um bloco server, onde ele escuta na porta 80, a localização dele é o PEP raiz mesmo, e aqui ele faz algumas distribuições de esse HTTP/app, ele está fazendo referência ao que o upstream vai entregar aqui para ele, e a gente usa agora o proc7 aqui para ele passar nos headers o host da aplicação, o IP real, que ele adiciona remote addr, e depois ele adiciona outro header aqui, que é o forward, ele utiliza como proxy dentro. Na verdade, ele está só estruturando aqui todos os headers da chamada em si, mas esse aqui é só um bloco HTTP para poder fazer a distribuição da própria carga. Então, a gente finalizando isso aqui, a gente já tem configurado aqui o nosso balanceador de cargas. E lembrando, se lá no Docker Composer você aumentar o número de réplicas aqui para 16, 32, 64, você só precisa vir aqui dentro das configurações do loadbalance.conf, exatamente adicionar aqui o número de réplicas existentes, porque aí ele já passa a fazer a distribuição das próprias cargas. Então, ó, se aparentemente estiver tudo ok aqui com as configurações, eu posso vir salvar. E agora, a gente pode testar agora, que já está praticamente pronto. Eu posso usar o mesmo comando aqui que eu tinha usado anteriormente, que é esse aqui para fazer o build. Eu só tenho que vir aqui e fazer referência
ao Docker Compose diferente, que agora é o LB, que é o que nós editamos aqui com as configurações. Então, se tudo correr certo agora, quando eu der o Enter aqui, a gente vai fazer o build dessas novas aplicações. Vai já está fazendo aqui, vai fazer o download da imagem do Nginx, baixar a imagem do Python para subir as aplicações, estruturar tudo, colocando todos eles dentro de uma única rede aqui, disponibilizando as aplicações. Vamos esperar aqui finalizar. Ó, já finalizou aqui, ele subiu aqui as 4 aplicações com aquele mesmo nome lá que a gente configurou no Load Balance. Então, Load Balance, App 1, Load Balance, App 2, App 3 e o Load Balance Nginx 1, que é esse aqui que é o nosso balanceador de cargas. O que acontece aqui, ó? Vamos lá agora voltar nas nossas aplicações, ó, o nosso primeiro servidor aqui, ó. Tá vendo? O servidor já mudou, mas ó, tem uma aplicação aqui, é o D4C, o segundo, atualizar aqui, ó, C65, o terceiro 549 e o quarto aqui é o 2AB. Só que aí eu falei o seguinte, como a gente configurou o balanceador de carga, agora a gente não precisa mais passar a porta, só precisa fazer referência ao URL principal, ó, que é o localhost. Dando Enter, já acessou, ó, a minha aplicação aqui. E uma vez feito isso, ó, toda vida que eu atualizo aqui, o meu balanceador de carga muda de servidor lá. Voltando para cá, para o nosso exemplo. Agora a gente está exatamente seguindo esse desenho dessa arquitetura que foi feita. Que é o quê? O primeiro acesso aqui bate no primeiro, o segundo acesso bate no segundo, o terceiro acesso no terceiro e por aí vai. Se ele tivesse configurado para 9 servidores, como esse exemplo aqui da imagem, ele bateria aqui de forma sequencial, sempre no servidor seguinte, até voltar para o primeiro. Isso aqui, de certa forma, é uma abordagem muito interessante, porque ele acaba desonerando, tirando aquela carga de acessos de aplicações que recebem muitos acessos de forma contínua. Então, ó, já tá, se eu ficar aqui dando F5 aqui, ó, ele vai atualizando a aplicação como um todo. E tem outro ponto aqui, ó, a nossa aplicação, o nosso load balance já está funcionando e a gente já está usando a URL padrão. Ó. Então, significa que não faz sentido eu manter o acesso direto agora às aplicações. Ó. Tá vendo que ainda está tudo disponível, tanto pelo load balance, quanto pelo acesso direto aos containers. Ó. Isso aqui não é adequado nesse caso, que aí você está abrindo brecha para que acessos sejam feitos direto à aplicação sem passar pelo load balance. E é fácil resolver isso. Eu volto aqui, ó, vamos vir aqui no Docker Compose do LB e vamos fazer o seguinte, onde tiver o app aqui, ó, a gente pode inativar, ó, posso até botar um comentário aqui, ó, nas portas. Por quê? O acesso do load balance do Nginx aos aplicativos não são por essas portas que eu exponho, e sim pela rede que está disponível configurada aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, desativar exatamente aqui as portas, posso salvar, e não preciso refazer o build, eu só preciso fazer isso aqui. Ó. Eu pego o mesmo comando e tiro o build e só dou um up, para ele poder, ó, ele vai recriar todas as aplicações, só que agora, se eu voltar lá, o servidor 1, ó, o acesso não está mais disponível no servidor 1, no servidor 2 não está mais sendo possível, nem no 3, muito menos no 4, só que agora quando eu venho aqui e eu acesso via load balance, eu estou conseguindo acessar os meus 4 aplicações. Se fosse 8, 16, 32, aí depende da capacidade de processamento que o host lá está suportando. Então, espero que esse vídeo seja útil para você. Aqui a gente abordou temas onde eu falei de como criar, não só como trabalhar dentro do ambiente Docker, mas como utilizar o Nginx como um gerenciador de carga, como load balance. Então, por isso que eu mostrei aqui, a primeira etapa ali, eu criei as aplicações em si, poderia ser 4 no exemplo, mas poderia ser 8, 16, aí depende da necessidade. Só que a centralização da carga, eu passei essa responsabilidade para dentro do próprio Nginx, tratando ele como load balance. Que o load balance, na verdade, nada mais é do que um termo que se refere a esse software Nginx, que é ele que é responsável por distribuir as cargas dentro desse ambiente aqui que foi implementado para essa aplicação. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E lembrando aqui mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber novos conteúdos como esse, ser notificado. Aproveita, já deixa o seu like, compartilha. Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.